CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. São 9h17 agora em Campo Grande, como nós anunciamos, está aqui conosco o presidente da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longue. Sérgio, obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia a todos, os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo algumas informações do setor industrial do nosso estado. A gente está no mês de setembro, Sérgio. Passaram-se 9 meses desse novo governo que aí está, e a gente tem acompanhado a importância, a força, o crescimento e a participação, a colaboração do setor industrial para a economia do país. A pergunta que a gente quer fazer é a tempestade que assolou o nosso país, o nosso estado, durante pelo menos 3 anos, os 3 últimos anos aí. Essa tempestade já está virando, como diria Lula naquela época, uma marolinha, já está começando a acalmar? Qual é a avaliação que a FIEMES faz hoje da economia nacional? Não podemos chegar a tanto, né? Não é bem uma marolinha e também nem uma turbulência muito séria, mas, de certa forma, a gente avançou positivamente nesses 9 meses. Entendemos que grandes debates foram, né, colocados à mesa e avançamos positivamente em muitos deles. As reformas continuam se arrastando dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos avançar cada vez mais nessas reformas. Entendemos que a conta clara de que a reforma da Previdência, né, ganhou um corpo de aprovação, e esse corpo nós esperamos definir ainda até o final desse ano. E, sem sombra de dúvidas, os indicadores, né, cada vez mais fortalecidos, que o Brasil cresce esse ano. Isso é muito positivo para todos nós. Reformas são necessárias e são importantes. A gente está aí chegando ao final dos debates da reforma da Previdência, depois vamos começar o debate com relação à reforma tributária, e a grande pergunta que se faz é como é que está a agenda econômica do país na sua avaliação? Eu entendo que o governo federal está atrasado, né? Muito se discute ainda. Eu entendo que os ajustes nas bases políticas têm de gerar dificuldade, né? O nosso presidente, ele, vez em quando, ele vem com as suas pílulas e acaba trazendo muita turbulência no cenário político e dificultando, né, o avanço nas reformas da base econômica. Mas, sem sombra de dúvida, a gente já identificou os gargalos, né? A desoneração de folha, a forma que será feito isso. A gente tem se posicionado muito favorável, né, aos amplos debates nas melhorias, principalmente no cenário tributário. Agora, de uma forma muito clara, né, de que o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, qualquer um deles hoje convence a sociedade de que reformas virão desonerando a parte tributária. Ou seja, a gente não enxerga isso com bons olhos, como a recente ação feita pelo ministro Guedes na recriação da CPMF. Isso. Então, é uma posição muito clara, essa condição de vamos criar o imposto hoje e depois vamos avaliar de que forma nós poderíamos desonerar a contribuição social sobre o lucro, nós não concordamos. Então, vamos jogar tudo na mesa, né, e aí fazer um cenário de avaliação. Aí sim, mas não da forma que está. Sérgio, o Índice Geral de Desempenho Industrial, vamos falar um pouquinho aqui de Mato Grosso do Sul, do setor industrial, alcançou, em julho desse ano, o maior patamar dos últimos 23 meses. O índice somou 57 pontos, 57,4 pontos, indicando um avanço de 5 pontos na comparação com o mês anterior, junho, que foi o segundo melhor da série histórica que teve início em 2017. A gente pode considerar esses números como também um fortalecimento da economia aqui do Estado? Como é que a indústria tem colaborado para isso? Veja que no final do ano passado, a gente trabalhou muito forte em finalizar a convalidação dos incentivos fiscais, que inclusive é pauta hoje no cenário nacional, trazendo tranquilidade para o setor industrial. E nessa conta, muitas ações também foram construídas em parceria com o governo do Estado, com alguns municípios, né, que, claro, tiveram interesse em participar, e trazendo também a condição de repactuação desses incentivos na condição de que as empresas industriais voltassem a investir. O Fundo Constitucional, nosso FCO, né, também criou uma ação muito forte do setor empresarial, até então com muitas dificuldades de ampliar os recursos, investir os recursos do setor empresarial. A gente mudou esse cenário. Esse ano a gente está conseguindo retomar os investimentos do setor industrial. Para você ter uma ideia, nós devemos
ter aí cerca de quase 400 milhões a mais de recursos do FCO ainda para esse ano. E o setor empresarial vem, né, buscando e vem conseguindo aplicar os 50% dos fundos, quer na pequena empresa e na média empresa. Então, são cenários positivos da retomada dos investimentos do setor empresarial que geram, com certeza, esses indicadores positivos em investimentos e também na geração de empregos, que é o que importa para toda a sociedade. A gente percebe, a gente tem números aqui, Sérgio, a receita com as exportações de produtos aqui do Estado ultrapassou 2 bilhões e 140 milhões de dólares. Isso é 5% superior ao mesmo período do ano passado. E a celulose responde por quase 60% dessa receita, o que não significa que ela é a base, né? Ela é importante, mas o Estado hoje é um Estado que se industrializa a uma velocidade importante também. E, com certeza, a indústria ela vem se consolidando em vários municípios. Nós temos, é claro, uma grande frente. Além de Três Lagoas, Sérgio. Além de Três Lagoas, Aparecido Taboado, Paranaíba, Dourados, Campo Grande, né, retomou aí o crescimento do setor industrial, com as ações que o município criou. Nós esperamos, inclusive, alguns movimentos mais modernos, de novos posicionamentos da prefeitura. A gente tem conversado isso com o prefeito e também com alguns vereadores. Eu entendo que esse é o caminho, né? Nós trabalharmos aí Estado, municípios, a própria Federação das Indústrias. Aconteceu a atualização do PRODES, né? Aqui na capital, recentemente, para poder ver os incentivos importantes. Está acontecendo né? isso, né? É um debate que a Câmara está travando. Está travando isso. E é isso que é importante, né? A forma que ele vem, nós precisamos modernizar. São leis que foram criadas no passado. Abriram brecha para algumas coisas acontecerem que não deveriam. E não eram o que a população esperava. E os próprios empresários precisam nos dias de hoje. Nós precisamos de mais velocidade, né? Então, da mesma forma que cobramos investimentos, por exemplo, do Estado em infraestrutura, também do município, enfim. Eu acho que a indústria vem se consolidando em vários municípios e isso é importante no Estado. Nós não deixamos de concentrar, né, todos os investimentos industriais lá em Três Lagoas. Isso tem feito a diferença em muitos municípios, em muitas regiões. E a diversificação da indústria, né? Ela hoje está mais diversificada, apesar de que as exportações ainda estão ancoradas em celulose, em carnes. Pelo tamanho, né? Pela dimensão que é aquilo, naturalmente, deveria ser líder. Com certeza, até porque... E aumentando. E aumentando. Isso é importante. Então, para nós, independente do setor, é importante que os números das exportações de produtos, né, industrializados no Estado sejam crescentes. E é o que vem acontecendo. Eu acho que cada vez mais a indústria ganha corpo no Estado. E a vantagem da indústria, por exemplo, nos primeiros 7 meses desse ano, 2.100 trabalhadores foram contratados diretamente no setor industrial. A gente que fala tanto de desemprego, são números que animam. Animam, né? 2.100 trabalhadores é pouco. Não, não é pouco. Para essa nossa estrutura industrial do Brasil, que vem aí crescendo de certa forma. Tanto tempo falávamos só em desemprego. Só desemprego. Né? Então, esses números positivos, eles têm trazido, de certa forma, muita tranquilidade e esperança, né, para a população e para o setor industrial. A gente que conhece Três Lagoas, muita gente não tem ainda a dimensão do que está acontecendo, o que passou a acontecer na cidade nos últimos 10 anos. Mas ainda tem um novo projeto que ganha forma lá e já começou a se movimentar, que é o FN3, que vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego. E é um projeto também, Sérgio, de dimensão faraônica aquilo lá, né? Você imagina que um projeto como esse ficou parado tanto tempo por conta de projeto que já foi consumido 3 bilhões de reais. São esses entraves que nós precisamos superar no Brasil. Então, vamos discutir lá os problemas que tivemos e vamos tocar os projetos de outra forma. Talvez para nós, empresários, isso seja muito fácil, mas para o meio político e público é mais difícil. Mas eu entendo que já é hoje uma conta positiva para o município de Três Lagoas, a FN3. Né? Da mesma forma que o Porto Seco, nós precisamos avançar no Porto Seco de Três Lagoas. Temos alguns entraves lá ainda, mas o projeto está desenhado e cada vez mais ele ganha corpo de que esse Porto Seco será uma realidade nos próximos anos. Sérgio, em relação à ação protocolada lá pelo governo do estado de São Paulo, contra os incentivos fiscais concedidos ao Mato Grosso do Sul por meio da FADEF, como é que está essa situação? Olha, quero trazer aqui tranquilidade para o setor industrial, que a Lei Complementar 160, através do convênio 190, convalidou todos os incentivos fiscais do Mato Grosso do Sul. Quando nós, de certa forma, participamos da criação do FADEF, foi na condição de repactuarmos os incentivos fiscais, prorrogarmos ele na forma da lei, os incentivos fiscais, criarmos a contribuição para o Estado também, que, de certa forma, trouxe um benefício para a indústria. É óbvio que o setor industrial
também as empresas que fizeram adesão poderiam contribuir a mais para ajudar naquela época a condição que o Estado tinha necessidade de equilíbrio. E, de certa forma, trouxe nessa convalidação uma tranquilidade para os investimentos que nós até então tínhamos no Estado. E hoje, no nosso entendimento, não existe mais uma condição de rediscutir isso. Isso é uma ação de 2014, uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada por São Paulo. Eu entendo que isso está superado, até porque naquela época questionável que os incentivos não tinham a convalidação do CONFAS, e hoje nós já temos. Então, no meu entendimento, isso está superado na condição de que os incentivos foram convalidados. A gente, quando fala em desenvolvimento econômico, a gente, quando fala em crescimento, em retomada da economia, das exportações crescendo, aumentando, você precisa ter gente, preparar pessoas para o setor industrial. E a FIEMES também atua fortemente na preparação de mão de obra. Olha, o grande desafio é esse, né? A gente conseguir avançar na qualificação, até porque as vagas existem. Né? A gente tem hoje, com muita transparência, a necessidade de trabalhadores qualificados em vários ambientes de trabalho que envolvem a indústria, que é o nosso caso. Então, o Senai tem procurado cada vez mais trabalhar nessa linha. Hoje, a pesquisa e a inovação, nós devemos inaugurar no início de 2020 a nossa série de startup, que vem buscando atender a demanda da indústria na fase que envolve inovação. As empresas têm buscado cada vez mais avançar, muitas vezes, na redução de custos na plataforma de inovação, e o sistema FIEMES vai, de certa forma, trabalhar junto com essas empresas, buscando a competitividade através da inovação. Então, são os grandes desafios que a gente tem hoje colocado. Muitas vezes as pessoas não avaliam de forma clara o que está sendo construído, mas o nosso SESI, por exemplo, lá em Três Lagoas, tem atendido muito forte a área de educação. O nosso Senai, através do nosso laboratório lá, o Instituto Senai de Inovação, tem avançado positivamente também nessas áreas que envolvem inovação. E esse é o nosso cenário de competitividade. Não é muito fácil você ter hoje o Brasil como vamos dizer assim, uma ação muito clara a nível internacional, principalmente da China hoje, buscando investimentos no Brasil e competitividade. Então, nós temos que produzir aqui e sermos competitivos para os produtos que vêm da China. E isso requer muita habilidade e inovação. Aí quando você fala de habilidade, de inovação, de treinamento, eu lembro do Instituto Easy Biomassa, que você citou agora. O Mato Grosso do Sul precisa conhecer um pouco mais daquilo. Eu queria que você dissesse para mim o que a gente tem lá em Três Lagoas, o que é a FIEMES, o que o Instituto representa hoje para essa questão da inovação. Olha, cada vez mais a gente tem orgulho do nosso sistema, muitos que não conhecem, né? Aliás, a grande maioria não conhece, e eu posso falar de cadeira, até porque eu fui conhecer o sistema depois de ser presidente por 2 anos. Eu fui conhecer o que era complexidade do sistema. Então, a gente vê muitas vezes pessoas falam, o sistema S, o sistema S. Esses são letras apenas. Né? Isso. Esses que muitas vezes falam do sistema S como um todo, sequer sabem identificar o que é o sistema S. Eu conheço o Instituto Easy Biomassa, é um negócio impressionante. Então, quando você entra dentro do Instituto Senai de Inovação, lá em Três Lagoas, você fica assim encantado de ver o que é a área de pesquisa e inovação e o que é tecnologia, em várias áreas que ele vem dando suporte no Brasil inteiro. Quer dizer, não é um instituto que atende só as empresas não, né? Ali vocês têm uma... Biomassa, Brasil inteiro é atendido através do nosso Senai de Três Lagoas, e cada vez mais ele ganha corpo na área de pesquisa e inovação. Então, esse é o avanço. E aí nós temos 22 centros de inovação do Senai no Brasil inteiro, em várias áreas, né? Mato Grosso do Sul contempla biomassa, né? E temos outros tantos de 22 institutos similares a esse no Brasil inteiro. São 9h31. Você sabe que a cada meia hora a gente atualiza você sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo com o repórter CBN. Eu estou conversando com o presidente da FIEMES, da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen. Nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta para continuar falando do fortalecimento, da inovação do setor industrial aqui em Mato Grosso do Sul, que, conforme a gente acabou de ouvir aqui, não é só Três Lagoas, hoje é a capital praticamente da industrialização aqui no estado, mas Campo Grande se prepara também para não deixar com que as empresas fujam daqui para outras cidades que estão se preparando a uma velocidade importante também. Vamos falar de celulose, vamos continuar falando aqui da indústria logo após o repórter CBN. São 9h32. Daqui a pouco eu converso também com o presidente do IDAMES,
o advogado João Paulo Lacerda, que prepara o 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, evento que vai acontecer aqui em Campo Grande no próximo mês de outubro. 9h39, eu volto a conversar com o Sérgio Longue, presidente da FIEMS aqui. Presidente, eu queria falar com o senhor para a gente reforçar, porque a gente sabe o quanto é importante. Nós vivemos numa capital que beira aí 950, quase 1 milhão de habitantes, e a busca pelo desenvolvimento econômico e social é constante. E um dos projetos que pode e soma e é importante porque atrai empresas é o PRODES. O PRODES é o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande. A FIEMS está de olho nisso porque, de uma maneira ou de outra, envolve o setor e é responsável por atrair ou por não atrair empresas e indústrias para cá. Olha, eu fico muito feliz de ver o debate sobre esse assunto. Primeiro, eu acho que a Câmara nossa Municipal de Campo Grande ganhou um corpo muito bacana na área de grandes debates, né? E quando conseguem avaliar que uma avaliação do PRODES é extremamente importante para a retomada do desenvolvimento industrial do município de Campo Grande. E nessa linha de trabalho, a gente vê e pode muitas vezes colaborar de que nós precisamos avançar como município de Campo Grande. E muitas vezes, atender a demanda empresarial requer uma habilidade e requer uma lei muito clara. Nós precisamos hoje de leis claras, né, objetivas, que consigam relatar ao empresário exatamente onde ele pode investir. Então, um benefício hoje que vai além do tributário ou vai além, muitas vezes, de uma movimentação política de facilidade para que a empresa se instale, uma regra claríssima, né, dando uma condição de que a empresa, avançando na contratação de trabalhadores, atendendo legislação, nesse caso a municipal, ela pode se instalar com alguns benefícios que vão desde a isenção de ISS da obra ou o próprio IPTU, muitas vezes na concessão de terrenos. Então, o município de Campo Grande tem uma oportunidade grande de debater e construir um benefício muito moderno, que vai, inclusive, na condição de distritos industriais que tenham, muitas vezes, a condição proposta pelos próprios empresários de creches, escolas de qualificação, energia, por exemplo, de mercado livre para atender os grandes consumidores, tratamento de resíduos sólidos, que pode ser feito, muitas vezes, atendendo várias empresas ao mesmo tempo. Então, nós precisamos evoluir nesta linha, até porque de que forma nós vamos industrializar o estado de Mato Grosso do Sul? Benefício tributário todos os estados têm. A gente vê e discutiu recentemente a conta de que São Paulo questionou lá em 2014. Isso. E a gente tem visto hoje o estado de São Paulo hoje muito agressivo na concessão de benefício fiscal para atrair indústrias ou para que as empresas que estão lá instaladas permaneçam no próprio estado de São Paulo. As ações que foram recentemente feitas pelo governador de São Paulo. Então, a gente vê que o tempo passa e as coisas se modificam. Quanto mais demora, mais problema a gente pode enfrentar. Mais problema a gente pode enfrentar. E é bom lembrar que Campo Grande acabou de finalizar o seu plano diretor. Então, está todo mundo antenado, está todo mundo embalado, ansioso. Acho que o PRODES podia entrar logo nessa pauta. Eu entendo que a pauta é muito positiva, né? Os grandes debates se fazem necessários. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter aí uma lei muito moderna no município de Campo Grande. Presidente, a gente enfrentou no ano que passou a reforma trabalhista, a gente viu todo aquele debate, vai ser bom, vai ser ruim, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente chega ao final da reforma da Previdência agora também, com uma série de debates importantes para o país, reformas são necessárias, a gente sabe disso, e se prepara também agora para a reforma tributária. A FIEMS tem as suas propostas, as suas sugestões, como é que a FIEMS vem buscando colaborar na construção dessa nova reforma? Necessária também. Olha, eu entendo que a reforma tributária ela vem atrasada, né, como todas as reformas que estão aí. Né? Nós precisamos avançar mais rapidamente nessas reformas. A tributária ela traz para nós uma preocupação muito grande, que é o aumento de receita, o aumento da carga tributária. Então, a gente está aí antenado nesse assunto, não só as federações de indústrias, mas as federações dos comércios do Brasil inteiro, né? As federações do comércio também estão preparadas para esse monitoramento. O próprio agro tem uma preocupação também em cima dessas discussões. E eu entendo que nessa união de esforços a gente vai conseguir colaborar com o Brasil. Porque hoje, nas discussões das primeiras propostas que estão lá, tanto da PEC 45 da Câmara, quanto a que está no Senado, quanto ao que os secretários de Fazenda colocaram na mesa, quanto aqueles 200 empresários colocaram também na mesa,
Você vê com clareza, um quer simplificar muito, outro quer proteger muito a receita do Estado e do município, e você vê pouco desenvolvimento regional. Então, nós precisamos cada vez mais entender que o Brasil ele precisa de grandes debates. Não é a proposta que o Sérgio quer, nem a que você quer, nem a que o Joaquim quer, mas é a proposta necessária ao país, mas uma proposta de simplificação, uma proposta que a gente consiga avançar no desenvolvimento do país como um todo, que é o desenvolvimento regional. Muito clara é a discussão do Amazonas, né? O Amazonas colocou na Constituição o seu benefício para o desenvolvimento da Amazônia. Então, não é só o Amazonas que precisa garantir o seu desenvolvimento. O Brasil como um todo, né? De que forma nós vamos desenvolver o Acre, Rondônia, né? O Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, o Centro-Oeste, o Tocantins, manter as ações no Nordeste, né? Esse é o Brasil. Então, eu entendo que a discussão da reforma tributária ela é muito importante, porque ela envolve, por exemplo, a receita de todos os estados e municípios e do próprio governo federal, né? Então, você vê que quando mexe em recurso de um país, o debate é acalorado e cada vez mais preocupante quando, de certa forma, o empresário já está escaldado de ver ano a ano movimentação para o aumento da carga tributária em todos os níveis, né? Nossa preocupação é cada vez mais, né? Vai chegando no final do ano, os governos, eles analisam suas contas e falam, bom, o ano que vem aí, de que forma nós podemos gerar um equilíbrio? Ao invés de manter as suas despesas nos seus números, ele vem tocando o barco. Chega no final do ano, bom, o que nós precisamos para o equilíbrio do ano que vem? Nós precisamos subir isso, aquilo, vamos aumentar aquilo ou aquele outro, e aí o ano que vem nós temos o equilíbrio novamente. Então, no apagar das velas de todo ano, a gente tem sempre essa surpresa. De 2015 para cá, muitos brasileiros, muitos empresários, muitos industriais, instituições, entidades, pessoas sofreram mudanças significativas em suas vidas. A pergunta que eu faço, muita gente engavetou projetos importantes. Eu pergunto ao presidente da FIEMS, é hora de desengavetar os bons projetos, presidente? Olha, com certeza, a gente vê que há uma hora de investir? Há uma movimentação nessa linha. Eu entendo que aquele que tem lá o seu recurso guardado para fazer a sua casa, com essa ação que foi concedida pela Prefeitura recentemente de alvará online, ou seja, eu entendo que nós vamos ter aí um viés positivo nessa área já, porque o alvará, todo mundo sabe que a dificuldade era enorme. Desanimava. Ou seja, a gente consegue, na desburocratização, avançar num projeto de extrema importância. Eu tenho certeza que aquele que tinha a condição, ou queria fazer lá o seu puxadinho, né, que debatemos recentemente, ou então ampliar a sua casa, ou, enfim, construir a sua casa, ele vai ter nessa condição já uma ação rápida e eficiente. Então, são projetos bons que nós precisamos desengavetar e são projetos bons que nós precisamos cada vez mais que sejam analisados no Brasil, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Sérgio Long, volte mais vezes à CBN. Muito obrigado pela gentileza. Grande abraço a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer muito grande, pessoal, para mim, trazer algumas informações do setor industrial do nosso estado. Grande abraço a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.